Bom dia, povo de Deus. O projeto Educando para Cristo, mais uma vez vem levar uma palavra de Deus para a vida de vocês. Vamos aprender com a voz de Deus, que é a sua palavra. O título de hoje é A Educação de Filhos na Era Digital. Tema: Família. Em Deuteronômio capítulo 6 versículos 6 e 7. Diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. É um caminho sem volta para a nossa geração. A mente das pessoas está tomada pelo poder das telas. Com tudo isso tem estressado as pessoas, embora pareça distrair, demonstrando um bem-estar momentâneo. O giro infinito de telas com flashes de imagens rápidas está cansando e acelerando o cérebro das pessoas. O resultado disso é a ansiedade, que tem tomado as pessoas em nosso tempo. Até mesmo as crianças estão ficando nervosas, cheias de medo e principalmente a dificuldade de concentração. Este é um sério perigo, porque quando chegam nas escolas e principalmente nas igrejas, não têm paciência de escutar, além de prejudicar as relações com as pessoas. Pensando nisso, a estratégia dos pais deve ser ao contrário de somente arrumar mais conteúdo. Mesmo que seja cristão, o melhor é seguir alguns passos, segundo as palavras de Deuteronômio capítulo 6 versículos 6 e 7. Acompanhar. No versículo 6 diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. O texto inicia falando que tudo deve começar no coração, que é a fonte da vida. Provérbios capítulo 4 versículo 23 diz: sobrescrito 2 sobrescrito 3 acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Os pais precisam primeiro acompanhar tudo que os filhos veem, assistir, jogar, brincar, fazer junto. Acompanhar significa chegar junto do coração, se aproximar, então os filhos passarão a gostar das mesmas coisas que os pais. O distanciamento da família abre brechas para a aproximação do mundo. Que o papel dos pais é definitivo para a salvação dos filhos. Provérbios capítulo 6 versículo 22 diz: sobrescrito 2 quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Quando os pais ministram na vida de seus filhos, mas em concordância com seu modo de vida, dando testemunho aos filhos, então seguirão o exemplo que vivenciaram, mais do que as palavras que ouviram. Contudo, ensinar os filhos não é somente levar à igreja, precisa de mais do que isso. Muitos pais transferem a responsabilidade para a igreja, quando os filhos se afastam do evangelho, dizendo: mas eu levei na igreja, contudo algo ficou faltando, sendo a responsabilidade dos pais e não da igreja. No versículo 7 diz: você as inculcará a seus filhos. O texto continua falando que a palavra de Deus deve ser inculcada aos filhos, mas o excesso de informações que recebem durante o dia é intenso. Então os pais também precisam filtrar tudo que os filhos recebem, primeiro explicando, depois usando aplicativos para definir o que pode chegar em sua casa pelas redes, limpando históricos e perfis seguidos pelos filhos. Esse filtro só é possível através do primeiro passo, que é o acompanhamento. Além da herança genética, o exemplo de vida dos pais reflete na formação intelectual e moral dos filhos. Mesmo sem perceber, desde os menores atos ou palavras, até o jeito de ser dos pais se repete nos filhos. Então, obviamente, se os pais demonstram espiritualidade, com vida de oração, leitura da palavra, frequência na igreja, etc., os filhos também seguirão estes princípios. No versículo 7 diz: e delas falará quando estiver sentado em sua casa. O texto também ensina a doutrinar os filhos, parar tudo e ensinar eles os princípios da fé. Os pais são responsáveis por redefinir o que os filhos veem, inserindo novos conteúdos úteis e edificantes para a família e a formação dos filhos. Se os pais são frequentes à igreja, logo os filhos aprenderão a ser, fará parte de sua rotina, de seus hábitos. Mas se os pais não encaminham os filhos, a enorme quantidade de religiões, crenças e principalmente os costumes do mundo, com vícios e tantos males, certamente tentará seduzir os filhos a seguir outros caminhos. Pais que se envolvem em problemas administrativos da igreja, críticas à liderança, fofoca, conversas negativas sobre irmãos da fé. Tudo isso fica gravado no inconsciente dos filhos, que passam a ver negativamente a igreja e depois não continuam. No versículo 7 diz: andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O texto conclui falando da rotina da família: andar, deitar e levantar, coisas comuns da vida familiar, mostrando que a fé e o amor precisam estar presentes em todos os momentos na casa. Acima de tudo, é imprescindível dar atenção, gastar mais tempo com os filhos, de preferência fora das mídias,
sair juntos, praticar esportes, fazer outras coisas juntos, qualificando o tempo da família. A lacuna deixada pelos pais, sempre ocupados, muitas vezes é ocupada pela TV, internet e jogos, expondo a risco os filhos. Então é preciso deixar um pouco as telas do mundo digital para ir viver o mundo real lá fora, desfrutando a natureza e ter momentos agradáveis juntos. O poder da intercessão dos pais sobre a vida dos filhos não deve ser negligenciado. Os pais têm um poder muito mais forte do que uma correção ou sermão, que é a oração pelos filhos. Os pais devem erguer as mãos sobre os filhos quando saem de casa, impor as mãos sobre eles quando estão dormindo, repreendendo todo o mal, ungir e abençoar roupas, cama, objetos, etc. Esse tipo de ministração tem um grande poder sobre a vida espiritual dos filhos, porque os pais exercem a autoridade espiritual que receberam de Deus. Eduque seus filhos na verdade. No versículo 7 diz: andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O texto conclui falando da rotina da família, andar, deitar e levantar, coisas comuns da vida familiar, mostrando que a fé e o amor precisam estar presentes em todos os momentos na casa. Acima de tudo, é imprescindível dar atenção, gastar mais tempo com os filhos, de preferência fora das mídias, sair juntos, praticar esportes, fazer outras coisas juntos, qualificando o tempo da família. A lacuna deixada pelos pais, sempre ocupados, muitas vezes é ocupada pela TV, internet e jogos, expondo a risco os filhos. Então é preciso deixar um pouco as telas do mundo digital para ir viver o mundo real lá fora, desfrutando a natureza e ter momentos agradáveis juntos. O poder da intercessão dos pais sobre a vida dos filhos não deve ser negligenciado. Os pais têm um poder muito mais forte do que uma correção ou sermão, que é a oração pelos filhos. Os pais devem erguer as mãos sobre os filhos quando saem de casa, impor as mãos sobre eles quando estão dormindo, repreendendo todo o mal, ungir e abençoar roupas, cama, objetos, etc. Esse tipo de ministração tem um grande poder sobre a vida espiritual dos filhos, porque os pais exercem a autoridade espiritual que receberam